Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, Revolução Industrial. Então, eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Essas fábricas, pode observar, né, essas fumaças saindo, né, nesse período das fábricas, como era, que diferença, né, ela tem, né, desse período do século XV para hoje, século XXI, tá? Então, a primeira revolução, ela foi gerada pela Revolução Comercial, que ocorreu na Europa entre o século XV e meados do século XVIII. Então, a expansão do comércio internacional e o aumento da riqueza permitiram o financiamento do progresso técnico e a instalação de indústrias. Então, a revolução ela teve início, tá, na Inglaterra por volta de 1750, onde alcançou, tá, a França, a Bélgica e posteriormente a Itália, tá? A Alemanha, a Rússia, o Japão e os Estados Unidos. Então, por essas épocas, né, as atividades comerciais começaram o ritmo, tá, da produção, ok? Então, as fases da Revolução Industrial, elas compreendem, tá, os diversos momentos desde o início do avanço do processo industrial, né, que começou na Inglaterra no século XVIII. Então, ela está dividida em 3 fases. Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial, né? Confira abaixo o resumo de cada uma desses períodos e suas principais características. A primeira Revolução Industrial, ela teve início, né, na Inglaterra, como já foi dito, no século XVIII, que ela durou de 1750 a 1850, com a fase que foi caracterizada por diversas descobertas, né, aonde as quais favoreceram a expansão das indústrias, tendo aí o seu progresso técnico, científico e a introdução das máquinas. Nesse inteirinho, quer dizer, nesse inteirinho aí, a qualidade, né, tá, do interino, que é provisório, tá? Que essa passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas invenções da máquina de fiar, tá? Como também de tear mecânico e a máquina a vapor, onde resultou na mecanização dos processos. Foi assim que ocorreu a expansão das indústrias têxteis e metalúrgica, siderúrgica e dos transportes. E o uso do carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento. Como assim? O carvão mineral ele pode gerar diversos, né, subprodutos, tá? Bem como gerar energia. Então, a utilização do carvão tornou-se assim mais intensa no meados do século XVIII, que foi o período que corresponde à Revolução Industrial. Sendo também que o carvão mineral era utilizado para viabilizar o funcionamento das máquinas a vapor. Como resultado, temos também o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial, né, que é da manufatura para a maquinofatura, tá? Onde o desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado consumidor. Quem estava à frente desse processo e onde contribuiu para a sua expansão foi a classe burguesa, tá? Porque ela tinha recurso, né, que ansiava pelo lucro. Então, nesse sentido, surgiu a classe operária, quer dizer, ou trabalhadora, chamada de proletariado, que era mão de obra barata e explorada nas fábricas. Vale a pena lembrar que nessa época a Revolução Industrial ela ocorreu na Inglaterra e onde transformou, né, Londres a mais importante capital financeira internacional e o país numa grande potência econômica dominante. E que mais tarde, né, ela foi se expandindo para outros países europeus.
Aqui nessa imagem aqui de trabalhadores na fábrica, eu estou reforçando novamente sobre a Revolução na Inglaterra, tá? Que ela foi a primeira revolução industrial que teve início na Inglaterra por volta de 1750, né? Alcançando aí outros países, como já foi citado, como a França, a Bélgica, né? Posteriormente a Itália, a Alemanha, a Rússia, o Japão e os Estados Unidos. Então, por essa época, as atividades comerciais comandavam o ritmo da produção. E também, gente, queria lembrar também a vocês que nesse período nas fábricas, tá, os operários, eles eram submetidos, tá, a condições desumanas de trabalho. Como assim? As fábricas geralmente eram quentes, úmidas, sujas e escuras. E as suas jornadas de trabalho chegavam de 14 a 16 horas diárias, tá? Com pequenas pausas para as suas refeições, né, precárias, ok? Na Revolução Industrial Inglesa, tá? A principal manufatura era a tecelagem, né, que era a lã, foi mais a produção dos tecidos de algodão que começou, né, o processo de mecanização, tá? Isto é, dando a passagem, tá, da manufatura para o sistema fabril. Então, a matéria-prima, ela vinha das colônias da Índia e dos Estados Unidos. Era cerca de 90% dos tecidos ingleses, né, de algodão eram vendidos no exterior. É o que teve o papel determinante na arrancada industrial da Inglaterra. A mecanização e as invenções, ela se estendeu do setor fabril, né, como foi comentada ainda há pouco, né, para os transportes, né, e para a agricultura, e outros setores da economia também, onde diversos inventos foram revolucionários, né, as técnicas de produção e alteraram o sistema do poder econômico. Então, a grande fonte de riqueza, ela deslocou-se da atividade comercial para a industrial, né? E quem desenvolvesse a capacidade de produzir mercadoria passaria a ter a liderança, né, econômica no mundo. Então, foi assim que aconteceu com a Inglaterra, sendo o primeiro país a se industrializar utilizando a máquina na produção, né, que foi a máquina de fiar, né? Ela transforma os fios, as fibras têxteis de algodão, né, seda e lã para o fabrico de tecidos. Então, essa invenção, ela revolucionou a técnica de produção, transformando, né, a Inglaterra no maior produtor de fios para tecido. E também essa invenção, ela substituiu a roca, né, era uma das mais simples e antigos instrumentos de fiar. Eu vou falar agora sobre o tiar mecânico, né, que foi inventado em 1785, né, que foi a substituição do tiar manual, tá? Ela aumentou assim, de forma considerável, né, na produção de tecidos, colocando a Inglaterra na liderança mundial. Esse tiar mecânico, ela era usada assim, era automaticamente, tá? Levantava automaticamente e passava assim a lançadeira com um fio transversal, né? Que chama-se a trama. Então, esse tiar podia ser planejado por uma pessoa só, né? Pois a máquina ela fazia o serviço de vários. Então, por isso, ela até provocou uma crise de desemprego na Inglaterra. Então, por quê? Causando a onda de protestos e greve. Mas o tempo, né, com o tempo aí, tudo se ajeitou e ele foi uma ótima invenção, né, que revolucionou a fabricação de tecidos, né, e aumentando também a produção. Temos também a máquina a vapor, que é de uso também da indústria, né, com uso na indústria de tecido, nas usinas de carvão, né, mineral, na industrialização do ferro, nas embarcações, né, que são os navios a vapor, também nas estradas de ferro, que encontramos as locomotivas a vapor. Então, entre outras, tá, representou uma revolução no transporte de passageiros e cargas.
Estou aqui apresentando uma imagem do motor a vapor, né? Que ela foi muito essencial para aumentar a produção das máquinas, né? E a velocidade dos transportes. A máquina a vapor, né, é um nome dado a qualquer motor que funcione pela transformação de energia térmica, tá, em energia mecânica através da expansão do vapor de água. Tá? Foi criada em 1712, né, por Thomas Newcomen, criou o chamado motor de Newcomen. Essa é uma imagem do tear mecânico, né? As máquinas fiavam com rapidez e eficiência desde a década de 1760, né? Mas a mecanização da tecelagem, ela só se consolidou depois de 1810, porque tudo começou quando Edmond Cartier, né, patenteou seu primeiro tear mecânico, que foi em 1785, tá? Essa aqui é uma delas. Falando mais um pouco sobre, né, o crescimento da indústria têxtil, né, na Grã-Bretanha, foi um dos aspectos mais importantes da primeira revolução, tá? Onde as máquinas fiavam com rapidez, né, que foi no período da década de 1760, que foi uma mecanização da tecelagem, aonde ela consolidou em 1810 e começou com Edmond Cartier, tá? Teares manuais foram comuns no século XVIII, também eram relativamente lentos e requeriam, né, a atenção total de pelo menos, né, uma pessoa. E em sua forma mais básica, né, tear Cartier é simplesmente uma versão mecanizada, né, e automatizada do tear manual. Então, onde pôde produzir tecidos com mais rapidez, né, que o tear manual. E uma única pessoa, né, que cuidava, tá, de várias máquinas. Voltando a falar novamente sobre as invenções da máquina, o aproveitamento da energia calorífica, do carvão mineral, onde sua transformação de energia mecânica passou a funcionar as máquinas, aonde teve grandes avanços técnicos, né, que eram empregados nas fabricações de mercadorias. E que a Inglaterra também passou, né, da manufatura para a maquinofatura, né, produzindo aí e onde vendia produtos industriais para o mundo todo. Tudo isso graças aos fatores, né, da expansão do sistema colonial. Então, no século XVIII, onde a maior nação foi capitalizada, né, no mundo, né, de Londres, a capital financeira internacional, teve uma forma assim que se expandiu, e onde nesse momento que representou assim, uma verdadeira revolução no modo de produzir as suas mercadorias, né, que foi assim teve tempo bastante menor, e se comparado à manufatura, onde houve o desenvolvimento inicial das indústrias têxteis, tá? Essa revolução ela ficou conhecida como a primeira revolução industrial. Aqui essa imagem está mostrando, né, o que foi, né, o cercamento no período da revolução industrial, né? Foi onde que a burguesia ela pôde se desenvolver, tá, na zona rural, transformando os camponeses em operários e criando as bases para a Revolução Agrícola, ok? Então, desde o fim da Idade Média, né, a parte significativa da população se dirigia às cidades devido ao cercamento, tá, do campo. Sem terra, né, os camponeses iam e acabavam entrando nas fábricas que surgiam. Também tinham colônia na África e na Ásia que garantia o fornecimento de matéria-prima com a mão de obra. Reforçando aqui sobre a lei dos cercamentos, na verdade, ela foi uma lei
mais um conjunto de atos administrativos, né, que datavam, né, o século XVII até o século XX, tendo ganhado aí importante papel social nos séculos XVIII e XIX. Ato administrativo que estabelecia que as terras que até então eram consideradas como de uso público, né, de fato, né, ou direito, e que eram ocupados por camponeses que passassem, tá, a ser considerada propriedade privada, tá, um nobre local. Então, na verdade, gente, esses camponeses, eles foram tirados, tá, foram expulsos, tá, dessas terras para que os nobres pudessem fazer suas criações, né, de ovelhas, tá, aonde dali ele utilizava, né, a lã para as fábricas. E os camponeses saíram vagando, tá, pela cidade, tá? Muitos conseguiram ir trabalhar nas fábricas e muitos viraram mendigos. Então, continuando sobre a lei de cercamento, né, sobre a expulsão, né, dos camponeses, onde era estabelecido, né, as formas alternativas de agricultura na região, tá? E com a industrialização ganhou um aspecto, né, de agronegócio, tá? Onde os camponeses se viam obrigados a se mudar, né? Obrigado a se mudar para a cidade e procurar um emprego nas fábricas, tá? Engrossando aí a mão de obra fabril inglesa. Nessa imagem aqui, vocês podem observar, tá, nessa máquina, assim, lá para trás, pelos cantinhos, você vai observar que também tem crianças que trabalham, né? E as crianças eram comuns nas fábricas inglesas, né? Pois, além de seres miseravelmente mal pagas e seres dispostas às mesmas jornadas de trabalho de homens e mulheres que estavam inseridas na ideologia do iluminismo, né, que é o chamado liberalismo, né? O homem consegue riqueza através do trabalho. Dessa maneira surgem as primeiras fábricas que abrigam, né, no mesmo espaço muitos operários, tá? Então, cada operário ele deverá operar uma máquina específica, né? Cada uma com a sua tarefa, realizando sua tarefa. Então, devido a essa baixa remuneração, tá? Condições de trabalho e de vida subhumanas, os operários se organizam. Eles se organizam de forma, né, associaram-se a organizações trabalhistas e sindicatos para reivindicar melhores condições, né, de trabalho e o aumento de salário. Aqui estou apresentando a sociedade industrial, né, duas figuras-chave, burguesia e proletariado, né? A burguesia, né, como vocês sabem, que é a camada social dominante, né, onde assume o poder do lugar da nobreza, tá? Onde os burgueses, né, eles se tornaram donos de meios de produção, das fábricas, de tudo. Aonde que o proletariado, sobretudo, né, os antigos camponeses, onde eles viviam um processo de êxito rural, tá? Os proletários viviam em condições precárias, sem moradias adequadas e sem legislação trabalhista, onde os homens não recebiam o suficiente para sustentar, né, a família, e mulheres e crianças se obrigavam, né, a trabalhar por salários ínfimos. Então, a jornada de trabalho chegava a 16 horas por dia, tá? Havia também dias, semanas que eles trabalhavam até além das 16 horas, mas eles não recebiam, tá, todo esse salário, ok? Aqui essa imagem está mostrando, né, o ludismo, né, ou o ludidismo, que foi um movimento de trabalhadores ingleses, né, do ramo de fiação e tecelagem, ativo no início do século XIX, nos primórdios da Revolução Industrial, tá? Aonde eles não estavam assim satisfeitos com as atitudes, né, dos seus patrões. Então, esse movimento aí aconteceu na Inglaterra, tá? Ao contrário aos avanços tecnológicos ocorridos da Revolução Industrial,
eles estavam protestando contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. O nome desse movimento aí deriva, tá, de um de seus líderes, Ned Ludd. Podemos aqui observar sobre os movimentos sociais, tá, que aconteceram nesse período da Revolução Industrial, que foram dois movimentos de trabalhadores que foram muito importantes no século XIX, que foi o ludismo e o cartismo, aonde podemos, né, observar que nesse período foram surgindo movimentos sociais que contestam a estrutura da sociedade capitalista, aonde foram denunciadas a exploração dos proletariados, né, por parte da burguesia, né, e movimentos que atingiram várias formas, né, aonde levaram a reivindicação para os maiores direitos políticos aos trabalhadores e a proposta de revolução para o fim, né, do capitalismo e também as desigualdades. Essa imagem está apresentando o governo reagiu reprimindo os revolucionários, né, quebradores de máquinas, levando alguns para a pena de morte, incluindo 2 deportações para as colônias devido a terem sido acusados de terem atentado, né, contra a manufatura. Aqui estou deixando mais uma explicação sobre o ludismo, né, que foi no início do século XIX. Os trabalhadores ingleses invadiam as fábricas, destruíam as máquinas, né, e por eles, como eram culpados pela sua miséria, né, o nome de ludismo vem de suposto líder do movimento Ned Ludd, onde vários luditas foram presos e enforcados, o que acabou dissolvendo o movimento. Aqui é um grupo de cartismo, né, brigando também sobre os seus direitos. Esse movimento também eclodiu na Inglaterra devido à organização política dos trabalhadores, né, reivindicações trabalhistas, né, como a redução da jornada de trabalho de 10 horas por dia, sufrágio universal masculino, imunidade parlamentar, né, e o movimento que tinha apoio de grupo da classe média e de socialistas e liberais. Então, em 1848, o movimento teve o seu apogeu com a Carta do Povo, né, um documento com as principais reivindicações sendo entregue ao parlamento inglês. Então, esse movimento não obteve sucesso imediato, sendo que apenas no final do século XIX, algumas de suas reivindicações seriam atendidas.